Fala, pessoal do YouTube, a gente vai estar reagindo ao checkmate de Verstappen em Interlagos. Volta a volta, São Paulo 2024, primeira fileira. Quer dizer, primeira fila, ele vai gravar a corrida? Fala dele. Aqui. Fala, galera. Fala, galera, cá estou eu, Kevin Vendedor. E por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Porque tem promoção da Paulato BR. Bem, tem uma promoçãozinha. Não queria falar nada, não, mas eu senti que tava vindo um fala, galera. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é um esperado volta a volta. Vamos falar do GP de São Paulo de 2024 que vocês pediram muito. Bora! Quando teve essa corrida no ano passado, teve vários pedidos de volta a volta, Interlagos 2024, volta Mita a bom, volta, Dankai. queremos volta a volta. E estamos aqui no começo de fevereiro para contar a história dessa corrida espetacular, desse fim de semana espetacular. Então são mais informações que tem muita coisa pra falar, é gigantesco, tá? Bora pro vídeo. Pô, os caras se dedicam no vídeo, né? Gente, novamente, o áudio tá bom? Antes de tudo, vamos falar sobre a temporada de 2024 até ali, que tava legal. Após o 2023 insuportável e o início de 2024 tão insuportável quanto, Verstappen tinha vencido 4 das 5 primeiras corridas, com exceção do GP da Austrália. Só que após Miami, a coisa fica interessante. A Red Bull parece que desaprendeu a fazer carro, a McLaren chegou, Ferrari também. Verstappen conseguiu vencer 3 das 4 corridas seguintes pós-Miami, mas a Red Bull foi perdendo terreno, Norris foi tentando tirar a diferença sem muito sucesso, só que apesar dos vacilos do Norris, a diferença ia caindo de pouco em pouco, e chegamos no GP de São Paulo, onde a classificação estava desse jeito aqui. Max Verstappen seguia muito líder, mas muito líder, o campeonato ainda não estava em aberto. Caraca, a diferença era grande. 47 pontos com 4 corridas e 2 sprints para o final. Distância essa que chegou a ser de 84 pontos, mas só uma catástrofe para deixar isso perigoso. Então beleza, GP de São Paulo, Interlagos, prova crucial na temporada, que era fim de semana sprint, então tivemos a classificação sprint na sexta-feira, em que Oliver Berman substituiria Kevin Magnussen na Haas, que estava dodói. No SQ1 ficou Alonso, no SQ2 ficou Hamilton e Pérez, e no SQ3 a McLaren dominou com dobradinha. Piastri na pole, Norris em segundo, pois o Norris pipocou de novo. Pipoqueiro! Leclerc foi terceiro e Verstappen o quarto, onde o Piastri recebeu o prêmiozinho lá do Bellini e do Luca Morelli. Caraca! Aí chegamos no sabadão, De 105 para 2 pontos. Bacana, então as luzes se apagaram e começava a sprint de Interlagos. Piastri largou bem, segurou a ponta, o top 4 seguiu mesmo. Leclerc segurou Verstappen por boas voltas, mais precisamente 17 de 24, mas na volta 18, na reta oposta, Max Verstappen era o terceiro colocado. Enquanto na frente tava uma chatice, uma lenga-lenga da McLaren, o Norris pedindo para deixar passar, o Piastri fazendo o jogo duro. É chato! Irmão, deixa passar logo, a McLaren abre esse caminho logo. O Piastri não tava lutando pelo título, não tava lutando por nada, e a McLaren lá enrolando, até que o carro de Hülkenberg quebra, ele para numa posição digna de Virtual Safety Car, e a McLaren, graças a uma demora da direção de prova, conseguiram trocar as posições antes do VSC, mas quase se lascaram legal. Na relargada, o Verstappen quase passou o Piastri, mas no fim a vitória era de Norris, com o Piastri em segundo e Verstappen em terceiro. Ainda. Ih, rapaz. Pois ele seria punido em 5 segundos por exceder o delta ali no finalzinho do Virtual Safety Car e perdeu a P3 para o Leclerc. Ou seja, a diferença que era de 47 pontos caiu para 44 pontos. Tá chegando. Aí depois teríamos o treino classificatório, que não aconteceu no sábado, pois caiu o verdadeiro toró inacreditável de tarde. E não teve treino, não teve como, gente. E o Dominicali, aquele levou um baita de um fecho do Lewis Hamilton. Ridiculous. We should go out. I want to go out. Me too. If you give us better wet tires with blankets, we'll be able to run in this. I'm putting you on the spot. Com isso, o quali foi adiado para o domingo de manhã às 7 Esse daí tem peito, tá? horas e meia Falou da na manhã. cara. 7h30. Eu quero dormir,
Inclusive, tava confusa a parada dos portões de Interlagos pra quem tava lá, uma bagunça. Mas beleza, 7 horas da manhã de um domingo, e lá estávamos para o treino classificatório com chuva. Êêê! Tava uma chuvarada no quê? Um geral de pneu de chuva extrema mesmo. Até que Franco Colapinto bate na frente de todos os argentinos que invadiram Interlagos e causavam a bandeira vermelha. Mas depois recomeçou e Lewis Hamilton ficou fora no Q1, com Lando Norris entrando no limite, 15º rapaz do céu. Já no Q2, outra vermelha, Carlos Sainz batendo no Ayrton Senna, já são duas. E no fim, todo mundo de intermediário, melhorando, quando Lance Stroll bate na curva do sol e causa mais uma bandeira vermelha. Tinha que ser o Chaves! E aí vem o choque, Norris líder e Verstappen 12º, tá fora. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E o Verstappen seria punido em 5 posições por troca de componentes, então mudou tudo. Mas antes, explicação, pois teve gente na época com polêmica. Que edição maravilhosa. Como demoraram mais que o normal para dar a bandeira vermelha no acidente do Stroll, contando com a demora do VSC na sprint, começaram a falar que a FIA fez isso de propósito para prejudicar o Verstappen e favorecer o britânico. Não, gente. Não. Primeiro que, quando o Stroll bate, o jumento fica lá 1 minuto tentando voltar para a pista com o carro todo torto, quebrado, o engenheiro auxiliando ele por cima. E nisso, gente, até a direção de prova ver que de fato o Stroll tava lascado, pois ele tava tentando, demora. Aqui do meu lado está o tempo entre o acidente e o acionamento da bandeira vermelha de todos os acidentes desse quali. E podem ver, demora ali no mínimo uns 10 segundos. Se demorasse esse mínimo aí, Verstappen estaria fora, pois no segundo seguinte, a partida do Stroll, Leclerc joga ele para fora do top 10. Fora que não teria tempo de reinício suficiente. O único prejudicado mesmo foi o Bottas, que com essa demora acabou caindo fora do Q3. Meu Deus. Entendido? Bora para o Q3. Onde Alonso O cara se chama bateu com Colapinto 6 mesmo. minutos para o fim, causou a bandeira Literalmente. vermelha. Pô, até tu, Alonso. E onde Albon, que estava super rápido no quali, bateu com 3 para o fim, causou outra bandeira vermelha. Não, Albon. Não! Não! Que é isso? E ainda por cima, com as Meme duas muito bom. milhas danificadas, ele não participaria da corrida. Mas no fim das contas, Lando Norris com chuva conquistou uma importantíssima pole, com Russell em segundo, Tsunoda em terceiro e Ocon em quarto, que quali. Onde naquele momento, se terminasse daquele jeito, a diferença cairia de 44 para 19 pontos, Meu ficaria em Deus. aberto. Temos um jogo! O grid de largada ficou assim: Nossa, em Norris, uma corrida Russell, isso? Tsunoda, Ocon, Lawson, Leclerc, olha esse grid. Albon que não largará, Piastri, Alonso e Stroll fechando o top 10. Com Verstappen que foi o 12º e largará de 17º. Rapaz! Agora pausa nas atividades, Ratinho. pois tivemos algo histórico em Interlagos logo após isso. A Fórmula 1 organizou para o sábado e ficou para o domingo uma sessão onde Lewis Hamilton pilotaria a McLaren. Tá, então essa corrida era a qualificação de qual ia ser a ordem da corrida oficial. Era isso, né? A qualificação é isso, né? A ordem dos carros pra corrida. P4/5B, o carro do título do Senna em 1990. E, gente, foi um momento lindo, histórico, pilotando aquele carro na chuva, no Brasil, na frente de todos os torcedores. Uma cena emocionante que tocou a todos naquela ocasião. Enfim, cinema. Porém, vamos voltar para a pista, pois a corrida estava prestes a acontecer. Pista molhada, Norris na pole, Verstappen no fundão, o drama era gigante. E na volta de apresentação, o Stroll rodou sozinho. Ai, cara. E depois o gênio, a mente brilhante, achou uma boa ideia voltar para a pista pela brita e não pelo asfalto. Resultado, ele atolou na brita antes mesmo da corrida começar, enquanto a Deus. torcida gritava Drogovic. Velho. Sério, eu acho que isso é um dos momentos mais burros de um piloto na história da Fórmula 1. Ele tentou cortar caminho em algo que ele não perderia tempo. Véi, meu Deus! Depois disso, a direção de prova abortou a largada e o anta do Norris entendeu errado e deu mais uma volta de apresentação. Isso é contra as regras, ele seria investigado após a corrida e ele foi punido com uma multa. 5.000 euros? Parabéns, FIA! Mas enfim, depois de muito atraso, as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava o GP de São Paulo. Norris larga mal e George Russell toma a ponta em Interlagos. Outra
minha vez? Tsunoda era o terceiro, enquanto o Verstappen largava muito bem, saindo de P17, que na real era P15, para P11, bata largada. E o Pérez rodou no bico de pato. Caraca. A fase não é boa mesmo. Então começava o show de Maximilian Verstappen. Volta 2, ele mergulha e passa Hamilton. Volta 5, é Ciro Senna de novo, ele passa Gasly. Volta 6, Alonso na reta oposta. Volta 10, ele passa Piastri no Ciro Senna. E o Piastri, hein? Pô, ele estendeu o tapete vermelho, nem quis defender. Com um companheiro desses, quem precisa de inimigo, não é verdade? Enquanto o Berman era punido em 10 segundos por tocar no colapinto e rodar. E Verstappen Colar no seguia, colapinto é volta 11 ótimo. e mergulhaço no Lawson. Ele chegava na filinha com Tsunoda, Ocon e Leclerc, mas não conseguia passar o Monegasco na pista. Enquanto o Hamilton tomava passada de colapinto, escapava da pista, corrida pra esquecer. E lá na frente, Norris, graças à largada ruim dele, simplesmente não conseguia passar o George Russell. Não tinha DRS, nada do tipo, ele não conseguia passar, tava preso. Enquanto Verstappen tava no ritmo insano, virando muito mais rápido quando estava com pista livre. E chegando quase na metade da corrida. E sim, se for falar da ação de fato na corrida, nem teve tanta assim. Por isso, não compare esse GP com o GP do Brasil de 2012. Não compare. Não seja esse tipo de pessoa. Volta 24 e Charles Leclerc foi o primeiro a parar para colocar pneus intermediários. E depois disso, a corrida mudaria. Isso porque a chuva começou a apertar, tava chovendo mais. E fica a questão, para, não para, fica na pista, espera o safety car porque provavelmente vai chover mais forte. Enquanto o pessoal ficava Quando chove forte, o safety car entra também? Rodava o Leo Lawson e seria punido em 10 segundos. Boa, Piastri. A chuva apertava muito, Nico Hülkenberg rodava no Ciro Senna e ficava preso numa área em que as rodas estavam sem contato com o solo. Veio o VSC e bem na hora que ele estava acabando, Norris e Russell entram nos boxes. Não! Não! Gente, não! Isso fez o Russell voltar em quarto e o Norris em quinto. Enquanto o Tsunoda parava também e colocava pneus de chuva extrema. Ocon liderava com Verstappen em segundo e Gasly em terceiro. Isso vai dar uma confusão. Na volta seguinte, a parada com a pista impraticável, Norris passou o Russell. Caraca, a e era o neblina não dá quarto. pra ver nada. Então veio o safety car por conta das condições de pista, completamente esperado. Porém, veio o momento que mudou a corrida. Franco Colapinto batendo na curva do café. Caraca, bateu feio, Aí a hein? direção de prova viu e falou: ok, tá ruim mesmo, não vai dar. E aí, bandeira vermelha. Parei! Parei, família! Parei! É máfia! E o Verstappen, que já estava voando na pista, poderia até brigar lá na frente, tava com a faca e o queijo na mão para coroar uma atuação histórica. E palmas para a McLaren e Mercedes também, que não perceberam o risco de bandeira vermelha ali, mesmo com o Russell pedindo. Pô, gente, Hülkenberg voltava para a pista com a ajuda dos fiscais, mas seria desclassificado por isso, pois não pode. A primeira desclassificação em pista desde o GP do Canadá de 2007, corrida histórica já. E você pode se perguntar, Kevin, como que o Verstappen se deu bem? Na bandeira vermelha dá para trocar os pneus, ou seja, a vantagem de pneus de Norris, Russell e Tsunoda foram pro brejo, e a posição de pista agora era de Verstappen. E depois de um bom tempo de paralisação, pouco mais de 20 minutos, e o Berman rodando segundos antes da relargada. A relargada era dada na volta 34 com Ocon liderando Interlagos. Véi, Ocon líder. As coisas saíram do controle. E para deixar tudo mais maluco, Lando Norris escapou na curva do lago, meu Deus! E assim ele Cara, ele perdeu foi a P4 embora ali, né? para o Russell. Me ajuda Ele a te foi ajudar, embora. Norris. Desculpe! E queria falar aqui do Ocon, que sempre foi um cara bom de chuva, sempre, que nesse período da corrida ele estava abrindo vantagem para o Verstappen. Sim, isso acontecendo. Enquanto o Berman rodou de novo. Ele já tinha passado o Hamilton na corrida, era um grande talento, mas isso aqui tava brincando de Beyblade. E ele escapou de novo. É a Caramba, Berman. Beyblade. Tá bom, eu não vou aguentar mais. E nessa aí de rodar, Carlos Sainz rodou na volta 39, bateu no mistão e causou o safety car. Safety car na pista. De novo. E insiste em dizer que o Sainz é melhor que o Leclerc, é mole? Várias voltas de safety car e no final da volta 42 vem a grande relargada. Max Verstappen mergulha por dentro e toma a ponta de Esteban Ocon, Vespa líder. E toma. Cinema. E vai indo, e vai Norris indo. escapava mais uma Meu Deus, o cara só sai da pista. Aqui acabou, né?
Aqui acabou. Esse é um dos maiores checkmates da história da Fórmula 1. Um golpe, cara, um golpe certeiro. Alonso escapava da pista, que beleza, todo mundo escapando. E já vou avisar, daqui pra frente Eles no reto, a assim. corrida tá definida. Terminou. Verstappen ia fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Piastri deixava Norris passar, que ficaria preso atrás de Charles Leclerc. O australiano errava e quase era ultrapassado por Yuki Tsunoda. Na briga pela P9, o futuro desempregado Sérgio Pérez ia para cima de seu futuro substituto desempregado. Alonso, Oi, mas obsoleto. o neozelandês não deixou passar. E para piorar, Pérez errou logo depois e Hamilton passou. Ô louco. Apareceu o gráfico quase que de prisioneiro da punição do Piastri. Russell tava colado em Gasly, mas simplesmente não conseguiu ultrapassar. E assim chegávamos na última volta, em um verdadeiro masterclass de Max Verstappen. A maior pilotagem da carreira, talvez a mais importante, saindo de 17º no grid, volta mais rápida atrás de volta mais rápida, 9 das 10 voltas mais rápidas da corrida são dele, quase 20 segundos de vantagem para Ocon, enfim, show. E venceu o épico GP de São Paulo de 2024, Caraca! um final de semana maluco com uma pilotagem histórica. 17º pro primeiro, porra, o cara deu aulas, hein? Com uma mão na taça. E para deixar ainda mais incrível, Esteban Ocon em segundo e Pierre Gasly em terceiro fecharam pódio duplo da Alpine. Da Alpine, cara. Que corrida Interlagos. Que corrida. Max Verstappen então encerrava o seu jejum de 10 corridas desde o GP da Espanha, com a maior vitória da vida dele. Com a Alpine tendo esse resultado que catapultou Olha o sorriso. de 9ª para 6ª no campeonato. A classificação ficou assim: Verstappen vencendo de forma incrível, Ocon em segundo, Gasly em terceiro, pódio duplo da Alpine, Russell em quarto, Leclerc em quinto, Norris em sexto, rapaz. Depois de Tsunoda, Piastri punido em 10 segundos, Lawson e Hamilton fecharam a zona de pontos. Abandonaram Sainz e Colapinto, fora os que não largaram como Albon e Stroll. Colapinto é quem? O Colapinto... Qual que é o nome do Colapinto? E o É Colapinto? desclassificado Huckenberg. Depois da corrida, Eu acho sobrenome. a fala de Lando Norris, onde ele disse que a vitória do Verstappen foi só sorte Franco? e não talento. Franco Colapinto. Just that's life sometimes. You take a gamble, it's paid off for them. It's not talent or, it's just luck. So, Norris. Não, Norris. E bem, a classificação do campeonato estava assim. A vantagem de Verstappen aumentou para 62 pontos, com 84 Ele em tem jogo. patrocínio Ou do seja, Mercado bastava Livre. ele não deixar o Norris fazer 3 pontos ou mais que ele em Las Vegas para levar então o tetracampeonato. E bem, Só relembrando, faz pontuação alta de primeiro a quinto e depois é um ponto? Como é que funciona mesmo a pontuação? Eu esqueci. isso aconteceu. Em Las Vegas, Verstappen foi o quinto e Norris foi o sexto. E assim, Max Verstappen era tetracampeão do mundo. É tetra! É tetra! E essa vitória Faz em sentido Interlagos fez ele com se que achar. essa conquista fosse antecipada. Enfim, como eu disse, checkmate. E esse GP de São Paulo de 2024, no fim, foi eleito pelos fãs da Fórmula 1 como a melhor corrida de 2024. Na minha opinião, não é. Acho o Canadá e a Inglaterra melhores. Pontuação do porém, primeiro o ao povo 10º. falou, o povo elegeu e tá aí. Enfim, corridaço de um fim de semana incrível. E tá aí, esse foi o volta a volta do GP de São Paulo 2024. 25 pontos, Galera, se você porra, cara. gostou desse vídeo, se Muito você aí ponto. gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí 25, com a galera, 18, que é tudo muito legal. 3. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafila, 25, 18, 15, e de me seguir 12, no Twitter, 10, @x, @kevin, 8. tudo na Ah, descrição. Valeu também aos membros aqui do canal, se quiser virar um, 2 cara, e coisa 1. simbólica, Ah, básica tá. e tal. Tem o botão de seja membro aqui, tá? Se quiser, ok. Se não quiser, beleza. Mande sugestões aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado por assistir. Vídeo bom, vídeo bom. Junto. Falou! Arrasou, arrasou.